O sábado havia passado. Diz o texto que nós lemos, Marcos 16:1, passado o sábado. Repito, o sábado havia passado. Algumas de nossas irmãs foram ao sepulcro onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Dentre essas irmãs, os irmãos podem acompanhar o texto, Marcos 16:1. Dentre essas irmãs estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, uma tia de Jesus, e Salomé. Nossas irmãs foram ao túmulo com o objetivo. Nossas irmãs foram à sepultura para cuidarem do corpo de Jesus. Era costume antigo usar perfumes preciosos para preservar os corpos daqueles que morriam. E por isso, diz o versículo 2, versículo 1 e versículo 2, que elas se dirigiram ao túmulo onde o corpo de Jesus havia sido sepultado. Observe que as nossas irmãs amavam muito a Jesus Cristo. Elas gastaram dinheiro com perfumes preciosos. As irmãs amavam seu mestre. Elas acordaram cedo. Elas dedicaram o tempo para irem ao túmulo. Por isso diz a Escritura que elas foram ao túmulo pondo em risco suas vidas. Mas por que pondo em risco as suas próprias vidas? Sabe por quê, meus irmãos? Porque os líderes judeus ainda queriam acabar com os discípulos de Jesus. Eles mataram o Senhor, eles mataram o Salvador, mas eles também estavam de olho nos discípulos. Eles queriam acabar com o cristianismo. No entanto, o amor daquelas mulheres por Jesus superou a fragilidade física que elas tinham, superou o medo dos judeus. Versículo 3 revela que elas se preocuparam com uma coisa. O versículo 3 diz que elas não estão preocupadas aqui com os judeus, mas mostra que elas estão preocupadas com a grande pedra. Lembra que o túmulo foi fechado com uma grande pedra. Elas acordaram cedo, mas tinha um obstáculo, tinha a grande pedra. As nossas irmãs não tinham força para remover a pedra que fechava o túmulo. Mas o amor delas pelo Senhor era maior. O amor delas pelo Senhor era mais pesado que a grande pedra do túmulo. Nossas irmãs não esperavam os acontecimentos daquela manhã de domingo. Na verdade, foi um domingo de grandes surpresas para elas. E a primeira surpresa foi que a pedra estava removida. Versículo 3. A pedra era muito grande. Ela fechava parte do túmulo onde havia sido depositado o corpo de Jesus. Somente homens poderiam removê-la do local. Mas essa grande pedra havia sido removida. E a pergunta, a grande questão é essa: quem removeu aquela pedra? Quem removeu aquela pedra? A remoção da grande pedra foi uma obra do grande Deus, meus irmãos. Se você observou a leitura de Mateus 28, versos 1 a 3,
Você percebeu que o apóstolo Mateus diz que logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu. Logo cedo, no domingo, um grande terremoto aconteceu, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se e fez o quê? Removeu a pedra e assentou-se sobre ela. Mateus 28, 1, 2 e 3. As irmãs não sabiam dessa obra de Deus. Foi uma grande surpresa ver que a pedra grande havia sido removida. Elas ficaram surpresas, mas entraram no túmulo. A segunda surpresa veio quando elas chegaram mais perto de onde o corpo do Senhor havia sido sepultado ou depositado. Elas viram um jovem vestido de branco. Esse jovem era o anjo do Senhor. E aqui vale ressaltar que os anjos são mensageiros de Deus. Eles foram criados por Deus para servi-lo. Em relação a Jesus, os anjos sempre estiveram presentes para servi-lo. Lembra do nascimento? Foram anjos do Senhor que anunciaram o nascimento de Jesus aos homens. Eles auxiliaram Jesus nos momentos de provações no deserto e no Getsemane. E naquele domingo de Páscoa, um anjo serviu novamente a Jesus. O serviço do anjo espantou as irmãs. Quem de nós não seria tomado de surpresa e medo numa situação daquela? O desejo das discípulas era chegar ao túmulo para cuidar do corpo do Senhor. Mas o que foi encontrado? Um anjo brilhante como um relâmpago, um jovem que tinha uma veste alva como a neve, diz Mateus 28, 3. Era uma visão forte para uma manhã de domingo, ainda escura e carregada pela tristeza da sexta-feira. Então, ver o anjo foi uma visão que causou muito medo, espanto àquelas irmãs. Mas o que o anjo diz? Versículo 6. O anjo contempla o semblante daquelas irmãs. O anjo olha para aquelas irmãs e diz: não vos atemorizeis. O anjo quis tranquilizar o coração das irmãs aflitas, surpresas e apavoradas. Na maioria das vezes, o medo atrapalha a nossa atenção. Eu não sei se você já percebeu isso. Repito, na maioria das vezes, o medo atrapalha a nossa atenção. As crianças, por exemplo, quando têm medo, não prestam muita atenção às palavras dos seus pais, ou até mesmo às palavras dos professores. Por outro lado, meus irmãos, um coração tranquilo, um coração sossegado, ouve melhor qualquer mensagem, especialmente a mensagem do Evangelho. As nossas irmãs estavam cheias de medo, por isso elas precisaram de uma palavra. Por isso elas precisaram ouvir a palavra do anjo: não vos atemorizeis.
O anjo continuou a falar a mensagem consoladora. Ele revelou que sabia o que elas desejavam encontrar. E ele revela ainda o que havia acontecido com Jesus. Versículo 6, o anjo diz: buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Veja que o anjo, de forma afirmativa, assegura que elas estavam ali de fato buscando Jesus o Nazareno que foi crucificado. De fato, as irmãs buscavam cuidar do corpo de Jesus. Agora observe que ele foi chamado pelo anjo de um Nazareno. Ele foi conhecido como um homem da humilde vila de Nazaré. Por isso o anjo o chamou de Jesus o Nazareno. O anjo sabia o que havia acontecido com o Senhor. Ele diz: Jesus, que foi crucificado. O anjo tinha consciência do que havia acontecido com Jesus. Irmãos, essa mensagem confirma que Jesus foi morto de verdade na cruz. As irmãs não testemunharam na sexta-feira de Páscoa uma fantasia, um desmaio na cruz. Não. Verdadeiramente Jesus foi morto na maldita cruz. O anjo assegura isso. O anjo diz: a quem buscais, ou seja, buscais a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Mas depois dessa confirmação do anjo, dessas palavras do anjo às mulheres, àquelas irmãs, o anjo dá a boa notícia, o evangelho da salvação. No versículo 6 ele diz: ressuscitou, não está mais aqui. Que mensagem alegre naquela Páscoa triste. Jesus foi morto na cruz e teve o seu corpo depositado no túmulo, mas agora o anjo está dizendo às irmãs: ele não está mais aqui. A mensagem mais precisa ou mais preciosa para os crentes foi e sempre será: Jesus ressuscitou. E aqui eu quero abrir só um parênteses. Ao invés de ficar distribuindo ovos de chocolate, de coelho, do que você imagina, saudando seus amigos, por que você não diz: glória a Deus, Jesus ressuscitou? A mensagem da ressurreição, meus irmãos, é a principal doutrina de nossa fé. O apóstolo Paulo disse que se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 17. Então espalhe essa notícia. Espalhe o evangelho: Jesus ressuscitou. Irmãos, a verdade é que não existe cristianismo onde não existe a fé na ressurreição corporal de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nossos pecados foram perdoados. Glória a Deus por isso. A ressurreição de Jesus é a garantia de que nós fomos feitos justos em Cristo Jesus diante de Deus. O Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado morrendo lá na cruz. Na ressurreição, Ele conquistou para nós a justiça perfeita diante de Deus.
pela verdadeira fé no Cristo ressuscitado, recebemos esse perdão e essa justiça que vem de Deus. Por isso não adianta falar de um Jesus que não ressuscitou corporalmente. A ressurreição de Cristo garante que nós podemos viver uma nova vida, que podemos ser diferentes. Cristãos confessam, de cristãos de verdade, confessam e vivem a ressurreição espiritual. Pois nós fomos espiritualmente ressuscitados com Cristo quando cremos na ressurreição dele. É assim que diz o apóstolo Paulo. Assim, a ressurreição de Cristo nos dá a certeza de que podemos viver vidas santificadas para Deus e podemos praticar boas obras para glorificar a Deus. A ressurreição de Cristo nos dá a segurança de que na nossa morte física, que a nossa morte física não é o fim, não coloca um fim em nossa existência. A ressurreição de Cristo mostra, revela que a nossa morte física não será o fim. Os crentes que morreram não estão perdidos. Os crentes que morreram não estão vagando por aí. Se Cristo ressuscitou, e assim nós cremos, então o seu povo ressuscitará também. Agora olha uma coisa, um raciocínio lógico. Quem é o cabeça? Quem é a cabeça da igreja? Cristo. A igreja é o quê? O corpo. Então ele é a cabeça da igreja, e a igreja é o corpo. Se a cabeça ressuscitou, então seu corpo ressuscitará. Se morremos em Cristo, temos a certeza de que ressuscitaremos à semelhança dele. Por isso os crentes não enfrentam a morte com medo, apavorados, desesperados, mas esperançosos, crentes, certos de que seremos ressuscitados para vivermos com o Senhor eternamente em corpo e alma. Em resumo, meus irmãos, a ressurreição do Senhor nos faz sermos mais corajosos, mais tementes, mais contritos ao Senhor. A ressurreição do Senhor Jesus nos faz sermos homens, mulheres, jovens, crianças mais felizes da terra, pois cremos e confessamos: Jesus Cristo ressuscitou.